boas-vindas a todos os irmãos. Nós queremos continuar o nosso estudo da semana passada, quando nós evocamos algumas questões do ponto de vista da história e acontecimentos que tivemos no passado, que trouxe para a sociedade a questão dessa expressão, o novo normal. E a gente citou a questão da época do Vespasiano, Tito, quando destruiu Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Falamos a questão da peste negra, também na Idade Média, no ano 1347 a 1351. Também muita gente, um terço da sociedade Euro-Ásia morreram. Também tivemos a questão da Segunda Grande Guerra, a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que muitas pessoas também morreram, e daí um novo normal também aconteceu. E hoje nós estamos vivendo, e todas essas manifestações desse novo normal, havia uma apreensão no coração dos cristãos de que, na verdade, ali era o fim dos tempos, era o final do mundo, Jesus realmente estava voltando. E na realidade, nenhum desse momento, realmente Jesus voltou. Por quê? Não voltou por causa de tudo aquilo que ele tinha prometido em sua palavra, que ainda não tinha se cumprido. Mas que hoje, eu quero dizer para você, que pelo que nós estamos vendo, avaliando as Escrituras, os jornais e as Escrituras, nós percebemos que hoje nós somos a geração mais próxima da volta de Cristo. Nós somos a geração realmente que a gente pode dizer que Jesus está realmente próximo à sua volta. Por causa de que? Nós vamos ver aqui, certo? Então, ele deu um sinal muito importante. Eu vou ler aqui um texto que nós lemos a semana passada, mas só para ratificar, Mateus capítulo 24, versículo 29. Diz assim: então nós ficamos com a visão de que nós como igreja, e eu também como pastor, penso na questão da pós-tribulação. Eu tendo e pendo para a doutrina teológica, a teologia, a doutrina voltada mais para o pós-tribulacionismo, que acredita que na realidade a igreja vai viver como todos os outros crentes vivenciaram, a questão das tribulações, das dificuldades. Muitos foram trucidados, muitos foram presos, muitos foram decapitados, muitos sofreram, a igreja sofreu perseguição, o povo de Israel também sofreu exílios, perseguição, etc. E com certeza eu vejo pelas Escrituras que a igreja também não será poupada de passar pela grande tribulação. Agora, eu acredito que Deus guardará o seu povo na tribulação, que a gente vai ver, vai participar, a igreja vai estar aqui, não vai ser arrebatada antes, como o pré-tribulacionismo. Eu acredito na vinda de Jesus depois dessa grande tribulação. Obviamente que respeito e respeitamos aqueles que acreditam no pré-tribulacionismo ou no meso-mid-tribulacionismo, que acredita que Jesus vem no meio da tribulação. Então, terminando esse período da grande tribulação de 7 anos, nós acreditamos essa tribulação como nunca houve antes. Então, Jesus, ele voltará. Nós acreditamos assim. Então, no capítulo 24, versículo 29, diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos
de uma a outra extremidade dos céus. Então, aqui já mostra realmente os anjos fazendo o quê? Juntando nessa tribulação, no período dessa tribulação, depois da tribulação, a vinda de Jesus, ele juntando o quê? Os escolhidos. E em que momento? Ele diz, na tribulação. Então, nós acreditamos, é óbvio que isso aqui, os que acreditam ou defendem a doutrina pré-tribulacionista, tem uma interpretação, mas aqui eu estou trabalhando dentro do contexto mais literal do que mesmo de interpretação. Mas vamos lá no versículo 32. Jesus diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto que aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então você vê que Jesus está aqui, na verdade, respondendo algumas perguntas que os seus discípulos fizeram nos versículos anteriores. Depois vocês podem dar uma lida em casa. Mas o Senhor, ele aponta na realidade, para essa vinda, do Senhor Jesus, como surpresa, na verdade, para muitos, que estão aí brincando, que se casam, se dão em casamento e tal. É como se fosse, ele compara essa vinda do Senhor como o dilúvio que pegou aquelas pessoas de surpresa, apesar de Noé ter falado, pregado, chamado a atenção, mas as pessoas não estavam nem aí, e eles só se aperceberam quando o quê? Quando o dilúvio chegou. Mas aí somente um estava ali, aonde? Na arca. Então a palavra pregada, o povo chamado, e exortados a buscar ao Senhor, a se arrependerem, mas não quiseram. E aí o que foi que aconteceu? O dilúvio chegou, o dilúvio veio e eles se aperceberam. Agora eu pergunto, o dilúvio chegou de repente? Chegou de repente para aquelas pessoas, mas para aqueles que estavam, de fato, como diz em Tessalonicenses, nós vemos aqui, que para aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, esse momento vai ser como um ladrão que chega de repente. Mas nós, como somos filhos da luz, nós estamos percebendo o quê? Os sinais. Nós estamos entendendo o que está acontecendo. E esse acontecimento da vinda de Cristo não vai se dar sem o quê? Sem essa questão de alguns sinais da grande tribulação. Também, que vai, como ele fala aqui, depois da grande tribulação, mas a gente vai ver alguns sinais que precedem, que são antes da vinda de Cristo. Nós sabemos, por exemplo, que o povo bebia, os ímpios não perceberam. Por que não perceberam? Porque não tinham o quê? Discernimento. Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas de Deus só se discernem o quê? Espiritualmente. 1 Coríntios 1,14 diz isso. E é interessante, meus irmãos, que os primeiros apóstolos, no caso Tiago, capítulo 5, versículo 7, 2 Pedro 3,4, 2 Pedro 3,12,
esses versículos que a gente leu a semana passada, falam todos como se aqueles apóstolos, eles já estivessem preparados e eles achavam que Jesus viria naquela época, naquela geração. Tanto é que eles depois vão dizer, veja bem, se eles esperavam naquele tempo, quanto mais nós agora. Aqueles que estavam escrevendo agora. E veja agora nós, depois de mais de 2000 anos. Então, nós somos a geração, eu acredito, mais próxima da vinda de Cristo Jesus. Agora, antes dessa vinda, o que é que vai acontecer? Isso nos interessa. O que é que vai acontecer nessa terra como um sinal para que a gente entenda realmente como os irmãos não compreenderam no passado, mas que hoje nós estamos entendendo, mas que hoje nós compreendemos. Então, alguns sinais que precedem essa vinda, que nós podemos, na verdade, em cima dessa visão pós-tribulacionista, compreender e dizer, poxa, isso aqui está acontecendo, realmente acontece. Em primeiro lugar, a minha pergunta, você sabe que Jesus diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Você sabe a quem Jesus se refere como figueira? Ele se refere a Israel. Ele diz, aprendei a parábola da figueira, quando já os seus anos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o quê? O verão. Então Jesus está falando aqui, na realidade, de Israel. E dentro desse contexto do capítulo 24, os teólogos falam, obviamente, de todo esse relato de Cristo como uma dupla referência. Tem muita coisa a ver com o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruído e o templo, e o povo de Deus foi disperso pelo mundo afora, mas também tem a ver com esse momento de agora, de Israel, que é a figueira, fazer o quê? A figueira se renovar e brotar. Porque Israel foi, no ano 70, totalmente disperso. Aquela nação, todo um povo, veja, Israel, todo aquele povo, quando Jerusalém, quando Roma entrou, Vespasiano, o general Tito, entra ali em Jerusalém, ele destrói tudo, muralha, templo, até o ouro onde estava entre os tijolos, eles tiraram. E todo o povo judeu foi espalhado no mundo inteiro. E segundo a ciência, um povo disperso, por 150 anos, deixa de existir, porque se mistura. Mas o povo de Deus, o povo judeu, que também nós acreditamos que Deus tem promessa para esse povo, tem até porque as promessas do Senhor, nós estamos linkados à questão de Israel também, nós como diz Romanos capítulo 9, esse povo ele foi para todas as nações. Então, em todo lugar, em todo o lugar, os judeus se espalharam, ficaram sem terra, sem lugar, sem estado. Meus queridos irmãos, por quase 2000 anos. Essa nação, ela desapareceu, os judeus se dispersaram por todas as nações, são os judeus da diáspora, ficaram dispersos. Então, segundo a ciência, esse povo era para ter o quê? Desaparecido totalmente. Por quê? Porque eles não estavam mais como povo, como nação. Foram para a Rússia, Estados Unidos, outros foram para a Ásia, outros para as Américas, outros foram para a Europa, Então, essa dispersão de todos esses judeus no ano 70 depois de Cristo, faz com que a gente vai entender depois, a respeito disso, que Israel deixou de existir como nação. Acabou. Arrasou-se a nação. E aí a gente vai ter, olhar para essa vinda de Cristo, pensando nesse pós-tribulacionismo, e discernindo isso aí,
não é? Nós vamos acreditar que nesse período da grande tribulação, nós vamos ver o homem da iniquidade se levantando, o anticristo, a questão, por exemplo, da perseguição das duas testemunhas, que é em tempo real, que eles vão falar a respeito, todo mundo vai ver. E quando João escreveu isso, ele pensava que era todo mundo em Jerusalém para olhar as testemunhas que o anticristo ele ia, colocar em praça pública os seus corpos. Mas na realidade não era. Hoje a gente entende que em tempo real o mundo todo pode ver. Não é? Então a gente vai juntando as peças e vendo que realmente algumas questões importantes, quando Jesus manda olhar para a figueira, ele está mandando olhar para Israel. E alguns teólogos e historiadores acreditam que Israel é como se fosse o ponteiro do relógio. Que a gente olhe para Israel, que a gente veja para a história de Israel e perceba a partir dali como é que as coisas vão caminhando, porque também a nossa vida, né, a igreja, de alguma maneira está vinculado à história de Israel, até porque Jesus é judeu, né, também. Então, veja, no capítulo, o primeiro sinal que a gente vê aqui, né, que precede a vinda de Cristo, segundo o que a gente leu, é o renascimento do Estado de Israel. Veja, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela tinha o domínio e era, vamos dizer assim, dona daquele pedaço que a gente chama ali de Palestina. E a ONU, em 14 de maio de 1948, se reuniu querendo dar a terra para o povo de Israel. Só que ele tinha, né, a ONU teve que fazer uma votação. E naquela votação, como os judeus estavam dispersos no mundo todo, e eles não tinham um lugar apropriado, o que aconteceu? Na nossa geração, gente. 1948, sabe o que aconteceu ali na ONU nos Estados Unidos? Houve uma votação e ficou tão acirrado se devolvia, se dava ou não aquele pedaço que era de Israel para o povo de Israel para voltar, que ficou empate, né? A votação foi tão acirrada que foi empate. E sabe quem deu o voto para que o Estado de Israel fosse de fato restabelecido e a terra fosse restabelecida, pelo menos uma boa parte da terra e o Estado de Israel fosse restabelecido, e essa figueira viesse a florescer? Em 14 de maio de 1948, Oswaldo Aranha, um brasileiro. Para vocês terem ideia, né, foi um brasileiro que bateu o martelo, que ali, por causa do voto dele, ele dirigiu e presidiu essa assembleia, e ele tinha que votar, então foi empate. Então era ele que ia decidir se Israel tinha ou não terra, se o povo iria ou não voltar para Israel. E ele dá o seu voto, tanto é que os judeus têm maior problema em relação à questão de estátua, de quadros, por conta do mandamento lá dos 10 mandamentos. Mas nós temos, por exemplo, lá na praça em Jerusalém, nós temos duas figuras, duas estátuas, né, dois bustos, que é de Davi, do rei Davi, e um outro de Oswaldo Aranha, que foi, na realidade, uma homenagem que eles fizeram, assim, no sentido, pelo fato, foi uma festa. Né? Então, isso foi no dia 14, no dia 15, os judeus, muitos judeus do mundo todo, estavam voltando para Israel. Voltando agora para a sua terra, depois de 2000 anos quase, gente. Louvado seja Deus. Demonstrando o que? A figueira renascendo. A figueira, olhar e desaprender a parábola da figueira. Olhe para a parábola da figueira. Olhar para isso aí, porque em verdade vos digo, porque não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Né? Então,
a gente viu isso, né? Em 1948 aconteceu isso aí. Agora veja, o que vai acontecer, que coisa interessante. Eles recebem uma parte de Israel e a questão das colinas de Golã, não é? Eles pegam uma parte daquela ali. Só que um detalhe, não é? Eles voltam. E quando eles voltam como? A palavra de Deus deixa claro em Ezequiel 37, mostra para a gente, né, a respeito de que Ezequiel 37, versículo 15, 37, 15, né? Veja a restauração aí no versículo, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, né? E ele vai mostrando deixa eu ver onde diz aqui, farei deles, aí do versículo 21, diz-lhes, pois, assim diz o Senhor: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. O cumprimento da palavra. Porque aqui no capítulo 37 ele está falando de quê? Ele está falando do vale de ossos secos, uma nação totalmente destruída, que era até impossível, gente. Gente, é possível uma nação em um dia se formar? Como é que se forma uma nação? Uma vila, um arruado, uma vila, um vilarejo, um povoado, uma cidade, depois uma nação, não é verdade? Com todos suas leis, suas orientações, posto de saúde, não é assim? Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que em um dia, no capítulo 66, abra aí, 66 de Isaías, veja que em Ezequiel, ele está falando do vale de ossos secos, por quê? Porque Israel estava totalmente o quê? Disperso, não existia como nação, não existia como povo, e Deus depois junta esse povo como o quê? Um poderoso exército. Isaías 66, diga-me. Mas essa dispersão foi um juízo de Deus sobre eles também. Porque fala muito disso nos profetas menores, que tipo, depois fala, né, em Joel, que a sorte de Israel será restaurada. Mas anterior a Joel a gente percebe que há uma, tipo, como se fosse uma justiça de Deus a Israel. Logicamente que todas as vezes que acontece isso aí, essas questões, é a forma de Deus lidar com o povo. Veja, como é que Deus lida com a gente? Como é que a gente, como ser humano, aprende as coisas? Tem gente que aprende por conselho. Tem outros que aprendem pela experiência do outro. E tem outros que só aprendem na lapada. Não é verdade? Então Israel, infelizmente, os exílios, a situação, tem gente que olha assim um exemplo do outro, já não vou andar direito. Já um conselho vai. E tem gente que não tem conselho, não tem o outro, não tem nada. Então o aprendizado de Israel foi realmente muito difícil. E no capítulo 66, deixa eu ver se eu encontro aqui. No versículo 8 diz assim: quem jamais ouviu, aliás, versículo 7, antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhes viessem as dores, nasceu-lhe um filho. Ele está falando de quem? Do Estado, gente. Porque foi uma coisa de um dia. E veja, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que viessem as dores, deu à luz seus filhos. Glória a Deus. Amém. Vocês estão vendo? Então a profecia bate certinho, e dizem as escrituras, obviamente não dá tempo, que quando em 1948, no outro dia, no dia 15, o que foi que aconteceu?
aquele lugar da Palestina, que era dominado pelos árabes, de repente começou a chegar judeu de todas as partes. E o profeta tinha profetizado que eles viriam montados num pássaro de asa prateada. Eu pergunto, o que era montado num pássaro de asas prateadas? O profeta nem sabia o que era. Realmente, o primeiro avião que trouxe as levas dos primeiros judeus, no dia 15, era exatamente a asa era toda prata. Confirmando o quê? A profecia, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, em 1948, Israel nasce como nação, tendo como voto Minerva o voto de Oswaldo Aranha, um brasileiro. Diga. O que é interessante é que eles ficaram com a maior quantidade de terra e com o menor quantidade de população dentro. Foi o que gerou revolta no outro povo. Porque como eles tinham mais gente, eles deveriam ter se levado um pouco mais terra. E não. A ONU deu mais terra para eles, mesmo ele teve. Eles tiveram pouca gente, porque como estava disperso, ninguém queria vir. Muitos judeus que voltaram, né, mas muitos não voltaram, porque estavam muito bem financeiramente. Vocês sabem que os judeus estão muito bem no mundo todo. Os judeus têm, e muitos não quiseram voltar, não voltavam, né, estão voltando todos os dias. Volta judeu para Israel, fiquem sabendo disso, todos os dias, né? Isso faz parte da profecia. Vocês viram aqui em Ezequiel, que ele diz: eu congregarei vocês de todas as nações para onde eu vos dispersei. Agora eu vou congregar, trazer de volta. Só que, meus queridos irmãos, aquela parte de Israel ali tem uma parte importante, que é a parte oriental. Tem uma parte que ficou dirigida e, na realidade, administrada pelo o que? Jerusalém, de fato, não ficou, não tomou posse, né, não ficou toda de Israel. Né? Israel, o judeu, não ficou com a parte de Jerusalém toda. E o que vai acontecer? O povo fica tão revoltado, os árabes, né, que eles promovem o quê? Eles fazem uma reunião, os líderes dessas nações árabes, eles se reúnem em um determinado local e eles proclamam, né, em 1967, veja, nós já saímos de 1948 e já demos um pulo para 1967, onde o povo judeu já está tomando conta de onde? Daquelas terras, principalmente a parte, né, palestina, uma boa parte, e as colinas de Golã, mas ainda não Jerusalém. Jerusalém toda. Exato, né? Mas aí, no caso, e o que é que ele vai querer? Eles vão querer agora Jerusalém. E como eles vão lutar, eles vão expulsar, né, os árabes, eles se juntam a essa liderança. E o povo, o que é que acontece? Os judeus vão lá e eles querem atacar Israel exatamente no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, onde o povo não pode lutar, o povo de Israel. E eles ficam em jejum. E aí esses soldados todos, 30 para 1, vamos dizer assim, 30 para uma proporção, segundo era 30 soldados para 1 soldado judeu. E eles quase num dia só vencem o povo de Deus. Mas Deus não tinha dado a promessa. Então por isso que a gente precisa confiar nas promessas da palavra de Deus, porque ela é fiel. Amém. Porque, olha, veja bem, 30 para 1, o povo judeu estava o quê? Em jejum, era o Yom Kippur, eles invadem, quase Israel, o quê? Perde a guerra. Mas aí, no outro dia, que passa o Yom Kippur, os soldados, os comandantes de Israel se juntam no dia 10, veja, isso foi no dia 6 dias de guerra, né? Guerra dos 6 dias, foi do dia 5 ao dia, não, foi do dia 6 ao dia 11, né? Então, dia 6 de junho de 1967. 6 dias. Então, eles queriam de todo jeito expulsar o povo de Israel. E aí, o que vai acontecer, meus queridos? Israel enfraquecido no primeiro dia, mas quando é no outro dia, eles se reúnem. O povo de Israel
chega e diz o seguinte: como é que a gente vai vencer esse povo? Descobriram estratégia, descobriram que os líderes destas nações que invadiram Israel estavam reunidos em um determinado local, e ali Israel foi com bomba e com avião e destruiu todo mundo, e resultado, a vitória dos 6 dias, mesmo eles tendo 30 soldados e Israel tendo 1, de 30 para 1, Israel venceu. Sabe por quê? Porque Deus é maior. Aleluia. E aumentando 80% do seu território, e ainda mais, tendo um outro detalhe, né, tomando realmente posse da cidade de Jerusalém. Porque hoje quem dirige politicamente a cidade, né, como a gente sabe, é o povo de Israel. Então a gente vê o quê? A promessa dizendo que o soldado mais fraco nesse tempo seria tão forte como o rei Davi. E foi mesmo. Né? Porque numa proporção dessa não tem como vencer. Mas venceu porque Deus tinha dado essa vitória. Então Jerusalém e as colinas de Golã, em 1977, são agora levados, né, para a questão do povo de Israel. E, meus amigos, uma outra questão também importante então, a gente vê Jerusalém, né, com esse conflito. Depois de 1967, o que é que a gente tem? Só conflito. Os árabes querem, tem lá uma mesquita que eles construíram num determinado local, onde é o templo, onde foi também construído o templo de Salomão, e a gente sabe que isso vai ser um grande problema, porque eles querem construir, os judeus querem construir o templo. Inclusive, se você quiser pesquisar, pesquise sobre o Instituto, né, do templo, né, que você vai ver muita coisa interessante. Eles estão construindo, eles estão preparando todos os materiais de sacrifício. Eles têm um menorá, o menorá todo de ouro maciço, que receberam de contribuição dos judeus. Eles têm todos os paramentos dos sumos sacerdotes, já estão tentando separar a questão dos sacerdotes dos levitas. Eles já estão com todo um instituto montado, com toda uma estrutura montada, para quando construir o templo, restabelecerem a questão do sacrifício. Certo? Só que esse sacrifício que eles estão construindo, a gente sabe que não precisa mais, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já veio. E eles vão fazer isso agora, porque o anticristo, meus queridos irmãos, vai se assentar nesse templo para exatamente se dizer que é o Messias, que é Deus, e vai querer oração. E é aí que eles vão perceber a realidade de Cristo, né? Jesus. Depois vai ver o engano que tiveram por esse anticristo e etc. Mas esses são detalhes para frente. Mas veja, primeiro evento que a gente tem aqui, que a gente pode dizer, é exatamente o que? A questão relacionada à restauração de quem? De Israel. Uma nação nasceu em um dia, isso coisa espetacular, né, para a glória de Deus, e venceu as nações que vinham contra eles. Glória a Deus por isso. Uma outra questão também, em relação a esse tempo, meus queridos irmãos, é exatamente a descoberta também desse templo. Esse templo vai ser construído nesse período, né, que a gente está vivendo aqui. A qualquer momento, de repente, pode haver alguma coisa, e eu acredito que a gente vai ver essa questão da construção do templo. E ainda esse problema do embate com a questão dos árabes e etc. A gente vai ver isso, né? Quem for pós-tribulacionista, quem não for acha que vai ser antes. Eu, pelo menos, acredito que vai ser. Porque eles queriam, em Êxodo, no capítulo 30, versículo 22 ao 29, vai falar a respeito de uma outra questão que é importante para outro ponto, né, que mostra a vinda de Cristo, são algumas descobertas divinas para preparar o cenário para o fim dos tempos. Veja que coisa interessante. Em Êxodo capítulo 30, versículo 22 a 29, vai falar a respeito de um óleo da unção que era colocado e criado, não é, com especiarias,
e que somente esse óleo poderia, somente ele, pela lei de Moisés, pode ungir a questão do templo, fazer a unção, a purificação desse templo. Só que existe dentro dessa formação desse óleo, uma especiaria, uma planta chamada cinamomo, que foi extinta, que foi destruída quando os romanos queimaram. Então esse óleo não existiria mais. Se essa especiaria não vai fazer parte desse óleo, então esse óleo não vai o quê? Existir. E se o óleo não existir, então não pode ter a consagração do templo. Detalhe, na década de 80, os arqueólogos escavando a cidade de Jerusalém encontraram um vaso intacto, cheio de óleo. E quando levaram para o laboratório, era exatamente o óleo de Êxodo capítulo 30. E esse vaso está exatamente no museu, no instituto do templo, que os judeus estão guardando todos esses materiais para a inauguração e para a formação desse templo. Apareceu esse óleo. Já pensou? Esse é um sinal. Também a gente pode considerar como um dos sinais. Certo? Então, um outro também, que é o Instituto do Templo, que é responsável por todos os instrumentos, por exemplo, o candelabro de ouro, o altar de incenso, as vestimentas do sacerdote, a responsabilidade de preparar. Eles já estão preparando a questão dos sacerdotes para fazerem o sacrifício. Eles vão fazer tudo isso porque eles vão depois ver a besteira que eles fizeram, aquilo eles transpassaram, porque rejeitaram a Cristo. Vocês estão entendendo? Amém? Você está aí? Então esse instituto ali em Israel já tem todos esses materiais, e esses irmãos que estão sendo preparados, esses levitas, eles já estão, esses sacerdotes, já estão sendo orientados, instruídos dentro dessas questões relacionadas ao sacrifício. A questão da arca, eles Não, né? Mas tem todo um aparato, até porque no tempo também de Jesus, também já não é? Mas aqui, aí tem esse lado, né? Então, o óleo, né? Esse vaso, eles encontraram, está lá. Tem agora o material, né? Está lá, o laboratório detectou, não existe essa planta, mas no vaso tem lá para ser ungido, inaugurado esse templo. E outra coisa também, em Números capítulo 19, a gente vai ver também que existe o sacrifício para a purificação do templo, do sacrifício de uma novilha, uma vaca, uma novilha, de pele totalmente vermelha. Não existe mais. Só que, né, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, o que foi que aconteceu? De um cruzamento inesperado, não tem, porque essa novilha vermelha precisa ser sacrificada, as cinzas dela, que você pode ver em Números capítulo 19, é um outro ritual também para o templo, para a construção do templo, certo? Porque vocês sabem que o anticristo ele vai se apresentar no santo do templo, tanto é que Daniel também fala sobre isso, a desolação, aquela coisa toda, como uma dupla referência. Aquilo fazia referência a Antíoco Epifanes, mas faz referência também à questão do próprio anticristo, que vai se assentar no trono, e a gente vê isso em Apocalipse também, como se fosse, depois de ter enganado todo mundo, e aí vai querer agora adoração. E aí o pessoal vai ver que realmente ele era o anticristo. Só que nesses últimos tempos, então já tem o vaso, não tem problema, o vaso já foi encontrado. Existe a substância da consagração. Né? O cinamomo já foi resolvido. Essa planta está extinta. Mas, da questão no kibbutz ali em Israel, um kibbutz que é tipo uma fazenda de família, de um cruzamento inesperado, nasceu uma bezerra vermelha. Só que um detalhe, eles ficaram tão entusiasmados, mas à medida que ela foi crescendo, apareceram manchas, e ela não pode ter mancha.
E aí eles ficaram encantados e estão esperando, né? Já nasceram outras também, mas elas vão crescendo, aí nasce uma mancha, aí não pode, tem que ser totalmente vermelha. E nunca mais nasceu, mas vai nascer. Já foi um sinal também. Esse é uma outra questão. Então o anticristo vai ter alguma ligação com Israel? Ele vai ser judeu, algo do tipo? Ele vai ter uma ligação porque ele vai fazer acordos de paz. Né? Então, os Tessalonicenses diz, quando o homem da iniquidade se levantar, o que é que ele vai trazer? As nações vão estar afundadas, o pessoal com problema financeiro, as nações com dificuldade, é isso que a gente está vendo? Esses são os princípios da dor. Né? Só que as dores, elas vão se intensificando. Quando a mulher, Jesus disse isso, quando a mulher está para parir, o que é que ela tem? As dores, elas se intensificam à medida que o quê? Que o menino vai querer nascer. A dor fica maior. E é isso que a gente está vendo. Nenhuma nação, nenhuma geração está vendo o que a gente viu. Nenhuma que nós estamos vendo. Não é? Então veja, Israel florescendo. Israel é aquele país, aquele tamanho. Tem um exército poderosíssimo. Israel é um país com uma terra totalmente infértil, seca, deserto. Mas lá tudo produz e de boa qualidade, melhor qualidade. O exército lá, um dos melhores do mundo. E Jerusalém é uma terra que faz tontear as nações. Você dizer que todo mundo é preocupado com Jerusalém, o mundo todo, tudo gira em torno de Israel, porque Israel é a confusão. As nações têm esse problema, porque ele disse que ia ser assim. Então, muitos materiais, né, as roupas, sacerdotes, o sacerdote, menorá, etc., tudo já está se aprontando. Eles estão separando os judeus da tribo de Levi para ser sacerdotes e estão o quê? Preparando. Então, isso tudo mostrando o final dos dias. Né? Então, esse anticristo que vai se manifestar, né, que a gente não sabe se ele já está entre nós, né, ou se ainda vai nascer, é uma pessoa, um ser, né, com habilidade de diplomacia política, que vai fazer o quê? Trazer muitas soluções que vão trazer ao mundo, né, aplausos, admirações, né, durante um certo período. E é exatamente no meio desse período que alguns teólogos, e dentro do contexto das Escrituras, se formam literalmente, nos 3 anos e meio, a quebra daquele contrato, do pacto, quando ele quebrar o pacto, entrando no santuário, no templo, e aí no templo, se mostrando e querendo que todos se prostrem diante dele, o judeu não vai dizer, chefe, que história é essa? E aí vai se revelar. Então, isso tudo que nós estamos vivendo, na verdade, são os princípios da dor, que tem que fazer com que a igreja evangelize mais, que os crentes vivam mais aos pés do Senhor, que os crentes tenham mais responsabilidade com as coisas do Pai, de Deus, porque, na realidade, meus queridos irmãos, o homem natural não pode discernir as coisas espirituais. Só o homem espiritual discerne o que é espiritualmente. E nós precisamos, como igreja, estar atento à palavra do Senhor, porque isso aqui é importante para a gente ter esse conhecimento. Eu estou falando do conhecimento histórico do que está acontecendo em Israel, do que aconteceu em 1948, que faz uma referência que Jesus diz, tanto ali como a gente leu em Mateus 24, como também em Ezequiel, capítulo 37, e Isaías 66, versículo 8, como nós lemos, confirmando. Amém? Agora veja, o povo volta, eles têm a língua hebraica, não perderam a língua, o judeu não perdeu a sua identidade. A ciência, do ponto de vista da antropologia, diz que uma nação dispersa por 150 anos acaba-se. Mas os judeus continuam sendo judeus. E eles estão aí, né? Mesmo com a perseguição. E, meus queridos irmãos, outra coisa também que a gente tem que ver é o aumento em progressão geométrica no conhecimento. Daniel
Veja aí Daniel capítulo 12. Mostra realmente essa preparação do tempo do fim. E a gente tem que estar preparado, né? Preparado para quê? Para discernir, para evangelizar, para viver a vida cristã, porque a promessa de Jesus se cumpriu literalmente. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha, está fazendo referência aqui. Tribulação e pessoas que têm o nome escrito no livro. A gente vai ser o quê? Salvo, poupado, né? Mas não tirado. Não é isso que dizem. Aí diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para o horror eterno. Os que forem salvos, sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirão à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Ou seja, pessoas que evangelizaram. Está vendo? Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos escraviarão e a ciência se multiplicará. Então ele está mostrando o tempo do fim, falando exatamente sobre isso. Dia de angústia como nunca houve, tribulação como nunca. E no final ele fala, o quê? A ciência se multiplicará. Irmãos, olhe para a geração de 40 anos para cá. A ciência em termos de tecnologia, né? Para vocês, nós temos ideia, para vocês terem ideia, nós temos a questão no século XX, o primeiro computador, ele tinha 5 metros de, não, ele tinha 2,5 metros, era do tamanho desse púlpito quase aqui, para fazer o quê? 4 operações matemáticas. Hoje a gente tem um mundo aonde? No bolso da gente. Veja a questão da ciência, veja a questão da multiplicação da ciência, né? É uma outra coisa. Veja Daniel dizendo aqui, tempo do fim. E não é isso que a gente está vendo? Você está aqui, fala com uma pessoa lá do outro lado do mundo, falando com uma pessoa, vendo a pessoa. Né? E isso, meus queridos irmãos, é de 20, 30, 25 anos atrás, de 20 anos para cá. Olhe para a questão da ciência, as curas, os remédios, a medicina. Aí, por outro lado, também você vê o que? A apostasia, em Mateus capítulo 24, Mateus 24, 12, veja o que é que diz aí, no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mostrando que uma sociedade, do mesmo jeito que a ciência cresce, também vai crescer o quê? A iniquidade, a maldade, as pessoas matando o outro por nada. Querendo tomar do outro, porque veja, se a tecnologia e a educação aumentou, era para a gente ser mais civilizado, mas parece que a gente continua pior, digamos. Então, o senhor acabou de dizer, né, que vai ter esse esfriamento. Só que em Joel 2, do 28 ao 32, ele fala assim, ó: e acontecerá, depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aí onde se aplicaria esse avivamento? Esse avivamento se aplica dentro da grande tribulação. Sim. Porque veja bem, o que é que diz a Bíblia? Aqueles que são puros se purificam, que são santos, se santifiquem mais.
Porque isso Então, dentro desse contexto, mas aí é uma dupla referência. Foi Pentecostes e vai acontecer no final dos tempos, quando as coisas, o sol se escurecerá. Quer dizer, ele está falando de coisas que vão acontecer, não é somente do ponto de vista físico, é do ponto de vista de coisas contrárias. Família não é mais família, pessoa não é mais pessoa, o ser humano não é mais tratado como ser humano, né? Tudo isso são coisas contrárias. E no fim dos tempos teremos também o que? A apostasia, né? A apostasia também é uma outra manifestação. A gente já vê isso dentro da própria igreja, né? Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, diz que no finais dos tempos, você pode ver aí, 2 Timóteo 2, 3, nós teremos o que? Muitos apostatarão da fé. E o que é apostatar da fé? É as pessoas, aqueles que a gente via, que percebia, que eram cristãos, que eram meio dedicados, que estavam tudo ali, era tudo engano, era tudo mentira, era tudo politicagem, era tudo conversa, não tinha nada a ver com o Senhor. É apostatar, deixar de fora a questão da fé. Então, no fim dos tempos, também teremos a apostasia. E o que é apostasia? É às vezes estar dentro da igreja, participar, mas não ter nada a ver com Deus, não ter intimidade com o Senhor e não levar as coisas de Deus, não ter nenhum temor, brincar com as coisas de Deus, né? De abandonar. Vocês lembram que Paulo, quando fala, diz: Demas, amando o presente século, me deixou, me abandonou. Quer dizer, amando o presente século, pessoas que vão estar envolvidas, amando, né, o presente século, pessoas de dentro da própria igreja que tem as questões de nome. E aí você olha assim, mas pastor, isso está acontecendo? Já. A gente já está vendo? Já. Muita coisa disso aqui a gente já está vendo? Já. Numa escala menor, sim. Mas Daniel disse que isso vai ficar mais acirrado. E ao mesmo tempo que isso fica muito acirrado no mundo, a gente vendo a coisa piorando, a gente também vai ver um grande derramamento do Espírito Santo sobre os crentes, sobre os que têm o nome escrito no livro da Bíblia. Amém. Muitos crentes vão se tornar mais crentes ainda. Amém. Né? E o mundo vai ver a glória do Senhor. Amém. Então a ciência está se multiplicando, Israel floresceu, está aí florescendo, brotando, ninguém mexe com Israel mais, né? Agora porque está preparado, né? Tem um exército preparado. A questão da guerra mostrando também Deus aí, né? Muitos, o amor se esfriando, a ciência se multiplicando, a apostasia clara, né? Que a gente fica até com medo quando ouve determinadas denominações e pastores falando determinadas coisas ou defendendo certos pontos. A gente fica assim, meu Deus, eu não acredito, isso já é apostasia. O que é que está faltando? Não está faltando agora aparecer o anticristo, né? De repente, mas a gente sabe que tem outras coisas ainda, que esses são os princípios das dores, e que o que isso faz com a gente? Ficar especulando, desesperado? Não. Isso faz a gente correr para o altar, cada dia, se consagrar mais a Deus, trabalhar mais para a glória de Deus, buscar ser do Senhor a cada momento, andar em intimidade com Deus. É somente isso que Ele quer, o que Ele requer de nós, é somente isso, que andemos na Sua presença, como diz que quer, independentemente de qualquer coisa. Porque às vezes, mediante essas orientações e essas verdades, as pessoas ficam medrosas, com medo, especulando qual é o dia. Jesus disse: não, nem o filho do homem sabe. Isso aí não precisa, né? A gente está olhando, quem está andando com o Senhor, com a palavra, já está entendendo que não vai ser pego de surpresa. Louvado seja Deus. Porque quando a trombeta soar, a gente vai dizer: pronto, foi isso mesmo, era exatamente assim, foi assim, desse jeito que a palavra nos disse sobre isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser crentes melhores. E vamos fazer o quê? Vamos nos esforçar, continuando pregando, como disse Daniel, o profeta. Vamos levar pessoas, né, a conhecerem a justiça, a bênção de Deus em Cristo Jesus. Porque a figueira já brotou e a gente pode, na verdade, olhar para a nossa vida e dizer: preciso ajustar-me
a cada dia, em nome de Jesus.